Oi, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Mais uma semana se inicia e nós na expectativa, né? Nós todos na expectativa de quando vamos retornar, né? Às aulas presenciais. Mas enquanto isso não aconteça, né? Vamos seguindo por aqui, tá bom? Vou compartilhar a telinha com vocês. Hoje nós vamos fazer a correção, tá? Do capítulo, perdão, da página 9 a 13, né? Que é a formação das palavras, que foi na última aula, a tia passou, tá? Então, nós vamos estar fazendo a correção agora, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. E aí, como que estão as coisas por aí? Aqui tá meio friozinho, né? E ontem tava gostoso, hoje a chuva já mudou totalmente o tempo. Então, vamos lá. Correção do volume 2, né? Que é a continuação das atividades. Então, vamos lá. Ó, correção da formação das palavras, terminação em oide. Que isso daí a tia explicou, tal, nós fizemos uma videoaula, né? Com isso, ainda nós não tivemos nenhuma troca de ideias, assim, na videoconferência. Nós vamos fazer isso aqui daqui a pouco, tá? Mais tarde. Então, aí a gente vai fazer a correção agora e qualquer dúvida, né, nós vamos tirar na videoconferência, tá bom? Então, tá aqui, né? Tá meio... Vou lá, vou descer um pouquinho para não atrapalhar. Isso, ó. Formação das palavras, terminação em oide. Leia o título desta notícia. Brasileiros criam robô humanoide para atender em restaurantes e hotéis, né? Aí aqui tá falando, ó, Soprana Paula Brasileiros cria robô humanoides para atender em restaurantes e hotéis, disponível em www.1foliawall.com.br e outras, né? Tem as referências aqui para o acesso, tá? Qual é o significado da palavra humanoide? Né? Se necessário, consulte um dicionário. Deixa eu só subir. Então, como eu já falei na videoaula, humanoide é um robô que tem a aparência do ser humano, né? Então, ele pega um determinado robô com o aspecto, né, parecido, entre aspas, com o ser humano, tá? Ó, aí, qual a origem? Né? A palavra humanoide é formada por humano mais oide, terminação que significa com forma de, né? Então, assim, com forma de humano, tá? No caso, humanoide. Aí tá, olha aqui, você observa, qual dos robôs a seguir é humanoide? Tá vendo? O mais parecido, né, com pernas, braços, cabeça, olhos, perdão, é esse primeiro aqui, tá? Então, esse aqui é o mais parecido com, entre aspas, ser humano, tá? Com a humano. Complete as frases com as palavras formadas com a terminação oide, né? Ó, algo na forma de um elefante é um elefantoide. Algo na forma de um planeta é um planetoide. Algo na forma de uma esfera é um esferoide. Qual é o significado de geoide? Se necessário, consulte o dicionário. Ó. É o nome de um sólido que tem a forma da Terra, né? Então, aí gel significa o quê? Terra, tá? O radical gel, né, significa terra, tá bom? Aí a gente terminou, tá? Essa correção dos exercícios que fala sobre a terminação, né, em oide. E nós vamos entrar agora no texto de divulgação científica, que eu também já expliquei para vocês. Inclusive, a mesma figurinha que eu coloquei lá na videoaula, eu estou usando ela aqui, né, como referência para nós fazermos a nossa correção, tá bom? Para ficar bonitinho também o nosso slide. Ó, leia o texto a seguir que divulga a informação na área das ciências. Eu não coloquei o texto aqui, né? Eu só coloquei o título, ó, Vovô e o videogame. Como eu havia dito para vocês, esse tema ele chama atenção, né? Justamente por causa do videogame, né? E, então eu creio que vocês leram o texto para responder as questões, tá? Foi o que eu orientei na videoaula passada, tá bom?
Qual é o título desse artigo? Já fala, né? Vovô e o videogame. Por que é artigo? É o que é um texto que eles estudaram, né? E escreveram baseado a um artigo científico que eles viram, tá? Um texto científico, tá bom? Que eles estudaram. Por isso que o nome, né? Vovô e o videogame. Aí vocês lendo, vocês vão observar que realmente é um texto científico, tá? Esse título despertou o seu interesse pela leitura porque eu, enquanto, digamos assim, né? Se eu no meu lugar, no lugar de vocês como criança, talvez, né? O que eu acredito que vocês tenham se interessado justamente pelo nome videogame, né? Por causa que é a vida de vocês. Vocês jogam bastante, né? Não é igual esse videogame aí do texto, né? Mas vocês é uma coisa que faz parte da vida de vocês. Então, vocês, enquanto crianças, estão jogando muito, né? Tal do Free Fire, eu não sei, né? Outro tipo de jogos, assim, muito potente, que ocupa muito tempo de vocês e que vocês gostam muito. Então, tem uma habilidade maravilhosa. Então, eu acredito que seja por isso que o texto chamou a atenção, né? Vocês é que vão me falar. Então, mas assim, o correto seria o quê? Que nós venhamos perceber que é porque é a inclusão, né? No caso, trata-se de uma inclusão dos idosos, perdão, na era digital. Mas não é bem isso, né? Que a gente vê por aí. Se você tiver pensado assim na questão da inclusão, ó, parabéns, né? Porque as crianças realmente não iam levar por esse lado. Mas vamos esperar que você tenha observado, né, essa questão. Porque criança vai mesmo pro lado dos jogos, tá bom? Se não for orientado, né, não vai pelo lado da inclusão, porque não vai saber, vai achar que é legal ver o vovô jogando videogame. E de fato é legal, né? E a inclusão deles na era digital, porque é tudo muito novo para eles, tá? Que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título, né? A facilidade ou a dificuldade com o uso da tecnologia, tá? Especialmente aquela voltada para o público mais jovem. Então, ó, que expectativa sobre o assunto do texto é criada com o título, né? Então, você observa que para o idoso é difícil, é mais difícil. Para uma criança, não. Videogame tá falando de jovem, tá falando de adolescente, de criança que gosta, que vive nesse mundo digital, tá bom? Após a leitura integral do texto, essa expectativa foi confirmada? Justifique a sua resposta. Então, vai depender muito, né, do que você respondeu lá na questão anterior. Aí você vai, se você, se a expectativa que você teve, né, após a leitura, se ela foi confirmada ou não. Aí depende muito do que você respondeu lá, tá? Para que você possa responder aqui, tá bom? Peraí. Qual é o público a que se destina esse texto? O que você considerou para dar essa resposta? Ó, o texto destina-se ao público infantil, né? Isso pode ser observado pelo veículo em que o texto foi publicado. O site da revista Ciência Hoje para crianças, né? Já está dizendo que é o público criança, tá? E pela primeira frase do texto, você já viu o seu avô jogando videogame? Né? Tem tudo a ver com criança. Releia estas frases do texto. Você já viu seu avô jogando videogame? Se você já está pensando em desafiar os seus avós no seu videogame favorito, calma. Nada muito difícil, certo? Já pensou? Vamos lá. No texto, essas frases, ó, ajudam a criar uma proximidade entre o leitor e o texto, é verdade. Deixam o texto mais atrativo, pois estabelecem um diálogo com o leitor também, tá bom? Então, essas duas alternativas aí que vocês vão responder, colocar o X, tá? Releia o segundo parágrafo do texto.
Qual é o recurso utilizado para manter a atenção do leitor? É estabelecido um diálogo com o leitor, o que fica evidente que, pelo uso de você na primeira frase do seguinte parágrafo, né? Então, é estabelecido um diálogo. Quando ele fala você, tá? Ele está trocando uma ideia com o leitor. Nesse segundo parágrafo, o autor imagina uma expectativa do leitor e quebra essa expectativa. Explique como isso acontece. Ó, para o autor, o adolescente pode criar a expectativa de que já jogando qualquer videogame com o avô, estará ajudando-o, né? Mas o autor alerta de que há um jogo eletrônico específico para estimular as atividades cerebrais dos idosos. Por meio dessa atividade, verifique se os alunos conseguem reproduzir as informações dos textos sem copiá-las. Então, assim, a gente vai conversar, né, sobre isso daí, né? Então, geralmente, a criança, o que que acontece? Ela acha que já pode ensinar esses jogos mais moderninhos para os avós. Tem avós que vai mais ou menos jogar com você. Tem aquele vovô que não. Então, o texto ele tem um objetivo. É algo bem simples para estimular as atividades cerebrais, tá? Vamos ver o que que você respondeu, tá bom? Bom, relacione os assuntos aos parágrafos correspondentes. Então, parágrafo 1 até o 8º parágrafo. Vamos lá. Na letra A, onde elas aparecem, cita um estudo cujos resultados serão apresentados nos demais parágrafos da reportagem. Então, a letra A está aqui. A letra B, que é o segundo parágrafo, ela identifica o nome do jogo que ajuda os idosos. A letra C descreve o jogo NeuroRacer. CD, cadê o D? Ó, explica dificuldades dos idosos em realizar tarefas simultâneas. E identifica os grupos participantes do teste. F, relata os resultados de teste realizados pelos idosos. O G, ressalta os resultados positivos dos testes. E o H aqui em cima, aponta possibilidades futuras do uso da tecnologia para a saúde das pessoas. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Vamos torcer para dar muito certo, né? Chegue logo aqui no Brasil, tudo isso. O assunto apresentado nessa reportagem é atual e é de interesse da sociedade? Justifique. Sim, os idosos são uma parcela da população que precisa de cuidados. Isso aí a gente sabe, é fato, né? São necessárias pesquisas, tá vendo? Pesquisas que mostrem de maneira de preservar a saúde mental e física desses sujeitos. Porque assim, gente, o idoso, às vezes, tende muito a ficar isolado, ficar quietinho, né? E quanto mais ele estimula, por exemplo, aquela vovó que faz tricô, aquele vovô, né, que mexe no quintal, cuida da horta, cuida dos bichinhos, ajuda a cuidar dos netinhos. Esse vovô e essa vovó, eles são bem ativos. Então, né, esses vovôs que jogam com os netinhos, mesmo que seja um Uno, né, mesmo não precisa ser um jogo, um videogame, digamos assim, mas que naquele momento os seus jogos eles são mais difíceis. Mas se você joga um dominó com o vovô, você já está ajudando um jogo de varetinha. Então, tudo isso já está ajudando um jogo da velha, né? Você está estimulando, ajudando o seu avô ou a sua avó. Isso é muito bacana, tá? Eles não podem ficar parados, né? Ficou parado, aí eles ficam travadinhos e é muito triste, né? Eles ficarem assim sem fazerem nada. Em sua opinião, a reportagem pode mudar atitudes, ou seja, influenciar o comportamento das pessoas? Justifique. Aqui é pessoal, tá? Mas, né, na minha opinião, sim, né? Vamos esperar ver o que você respondeu. Que no caso, a reportagem ela aborda um assunto atual de interesse coletivo.
embora não seja um texto predominante ou argumentativo. O jornalista tem um pouco mais de liberdade para apresentar o seu ponto de vista, né? E provocar uma reflexão, fazer com que a pessoa venha, né, pensar ou criticar ou elogiar, ou pode ser uma crítica construtiva, né, a favor, tal, ou ele pode influenciar, né, no comportamento do leitor. Isso aí é fato, né? Se ele está dando a opinião dele, de uma certa forma, ele acaba influenciando, tá? Bom, meus amores, é isso aí. Nós fizemos a correção da página 9 a 13. Mais tarde nós nos encontraremos lá na videoconferência, tá bom? E um beijinho, fiquem com Deus. Beijo nas vovós e nos vovôs. Até mais tarde. Beijo. Vamos lá.